E aí procuramos um dos diretores da FIP e levamos a ele a ideia: olha, nós precisamos fazer o cálculo, qual o custo da escravidão? Quanto custou se o Estado tivesse que pagar? Nós temos aqui alguns números, né? Nós tínhamos, né? O período de produtividade a média, né? Do africano escravizado, até qual era o tempo de vida dele, o tempo que ele era mais produtivo, né? Aí dissemos assim, ó, vamos atribuir um valor de salário, se tivesse que pagar o salário, né? O valor mínimo, né? Aí pegamos os dados lá da ajuda que os Estados Unidos dão como política social, né? Negócio de bolsa que eles dão, $10 mil por ano. Aí só sei que foi feito o cálculo, a FIP nos ajudou nesse cálculo e chegamos a uma soma do custo da escravidão no Brasil, o custo material. Passava de 6 trilhões, acho que eram 6 trilhões e 140 bilhões de dólares. Nós dolarizamos a dívida para efeito didático, porque não adianta fazer em cruzado, ou na moeda do Brasil antigo, ou mesmo na moeda do Brasil atual, né? Que na época, em 1993, nem sei se era o real ou se era uma outra moeda. Então nós procuramos dolarizar, né, o custo para efeito didático, para ficar mais simples, mais compreensível às pessoas, independente do tempo. Então, o cálculo da dívida que o Brasil tem para com esses africanos descendentes dos africanos escravizados, os brasileiros, etc., chegava a 6 trilhões, e, se não me engano, 6 trilhões e 140 bilhões de dólares. Essa é a dívida do Estado brasileiro para com os afrodescendentes. Com esses argumentos em mãos, nós resolvemos apresentar isso à sociedade brasileira através de um ato público que só foi dito dessa forma depois de realizado. Nós organizamos um almoço, na época, num dos ícones do capitalismo lá de São Paulo, que era o famoso hotel Maxud Plaza. Hoje já não existe, acho que faliu, mas na época era um ícone. Ficavam hospedados lá Michael Jackson quando veio ao Brasil, grandes astros, acho que Madonna ficou lá. Os grandes astros, né, grandes artistas, gente milionária ficava hospedada no Maxud Plaza quando vinha ao Brasil e a São Paulo. Então esse Maxud Plaza, ele tinha 4 ou 5 restaurantes diferentes. Então nós marcamos um grupo nosso, fez aquele trabalho de mapeamento, estivemos lá antes, né, vendo qual seria o melhor restaurante para dar maior visibilidade ao grupo que iria almoçar, né? Lá tinha restaurante de sushi, restaurante de não sei o que, tinha um restaurante contemporâneo que ficava no piso, ali no saguão, né, onde próximo à portaria e tal, ao check-in, ao check-out, né? Aí escolhemos aquele restaurante, né? E eu acho até que reservamos com antecipação as mesas, né? Na véspera do dia 19, organizamos um encontro. Aliás, um estudante que fazia doutorado na USP, como eu, mestrado, que era Paul Renier, francês, né? Ele cedeu o apartamento dele. Na época ele morava lá em São Paulo, na Fradique Coutinho. Era casado com uma negra brasileira também, e ele cedeu. Ele gostava de fazer festas. Aí nós organizamos uma festa na véspera ou na antevéspera do dia 19 de novembro, né? E lá nessa festa, você chama a negrada para a festa de graça, né? Comida e bebida de graça, lotou de negros, de movimento negro, negros e negras bonitas e tal, lotou, né? E lá, nesse dia, nessa noite, aliás, teve um momento que a casa cheia parou-se para que eu desse a ideia, né? Então eu subi num banquinho e dei a ideia: olha, gente, estamos aqui porque nós vamos lançar publicamente o movimento de reparações, o MPR, Movimento pelas Reparações dos Afrodescendentes, e pretendemos lançar isso num ato público, num almoço no Maxud Plaza, e precisamos de gente para ir lá.
E a estratégia vai ser, nós temos a dívida, o Brasil nos deve 6 trilhões e, sei lá, não sei quantos bilhões de dólares, né? E se for calcular aqui, os brasileiros no Brasil, na época eu acho que era 40%, então, dividido aquele valor total, cada brasileiro, cada afrodescendente tem direito a 120 mil dólares individuais. Então nós vamos almoçar no Maxud Plaza, e lá, quando eles vierem trazer a conta, nós vamos entregar um manifesto, lançando assim o movimento das reparações, dizendo: olha, nós não devemos nada a vocês, porque nós somos credores, e se vocês quiserem, cobre ao Estado brasileiro, e você ainda fica com esse valor da conta, que é a gorjeta para vocês, garçom. Então foi dada essa ideia na festa, mas muita gente ficou entusiasmada na festa, e marcamos no dia 19, às 9 horas da manhã, uma mesa redonda para discutir a ideia das reparações na Faculdade de Direito do Largo do São Francisco, da USP, né? E de lá sairíamos dessa mesa redonda para discutir a ideia das reparações, com o apoio do diretor da Faculdade de Direito. O nome dele era Antônio Junqueira, ele já morreu, né? Ele também discutiu muito conosco antecipadamente isso, deu todo o apoio. Antônio Junqueira, diretor da Faculdade de Direito da USP, né? Então fez um ato público na parte da manhã, e de lá marcamos para ir para o restaurante do Maxud Plaza por volta de meio-dia e meia. Uma equipe do Núcleo de Consciência Negra ficou na sede do Núcleo de Consciência Negra, que era lá no Butantã, na USP, né? Encarregada de quê? Avisar a imprensa, porque nós não iríamos revelar a imprensa antes, né? Mas naquela manhã do dia 19, uma equipe telefonou para todas as redações de TV e de jornais em São Paulo, dizendo: olha, vai acontecer isso, isso e isso no Maxud Plaza. Nós não podemos dizer o que será, mas haverá alguma coisa lá, né, durante o almoço. Então essa equipe que ficou na USP dando a retaguarda, a equipe do Núcleo de Consciência Negra, ela não iria para o ato no Maxud Plaza. Ela seria tanto para dar essa retaguarda de convocar a imprensa, quanto também essa equipe ficaria encarregada de, havendo alguma intercorrência, tipo prisões, né? Porque nós iríamos comer e não iríamos pagar, então poderíamos ser presos. Então essa equipe ficava encarregada de, havendo qualquer intercorrência, ela ia ser informada e ela iria acionar uma equipe de advogados que interfeririam caso alguns de nós fôssemos presos. Havia 3 ou 4 advogados, um deles era a advogada Maria da Penha, uma pernambucana que era da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo. Ela estava informada, e mais 3 outros, equipe de advogados que estavam de sobreaviso para interferir caso algum de nós fôssemos presos no Maxud Plaza. E aí, por volta de 1h, meio-dia e meia, chegamos ao Maxud Plaza. Para nossa surpresa, aquele pessoal todo que estava na festa 2 dias antes, a maioria não apareceu. Então, na verdade, quem apareceu para o almoço foram 12 gatos pingados. 12, digamos, meia dúzia, era da USP, estudantes da USP. Você tinha também alguns dos membros do Núcleo de Consciência Negra, que não eram bem estudantes, mas era sindicalista. Você tinha gente que não era da USP, gente que era da FATEC, né? Meia dúzia, 12 pessoas, né? Eu fui com a minha companheira da época, que era do Núcleo de Consciência Negra, etc. Então, o total, a gente esperava que fossem 30 a 40, porque na festa tinha mais de 100. Mas na hora H, o pessoal deu para trás, só foram 12. Então nós chegamos lá no Maxud Plaza, bem vestidos, todo mundo, a recomendação é que todo mundo fosse bem vestido, né? Maquiado, bem vestido, etc. E lá já tinha a reserva. Quando nós chegamos, nos encaminharam para o restaurante, um dos melhores restaurantes, e por volta de meio-dia e meia, 1h, começamos a pedir as entradas, as bebidas, só bebida cara, né?
uísque, bebida cara, entradas caras também, camarão capotado, etc. e tal. Então começamos a comer aí por volta de 1 hora.